Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma indústria de refrigerantes tem sua produção diária, P, em garrafas, variando com o número de operadores em serviço N, de acordo com a função P de N igual N ao quadrado, menos 50N mais 20.000. O número de operadores necessários para a produção mínima é... Bom, então eu tenho aqui uma lei, né, que estabelece a relação ou o comportamento da produção em função do número de operadores dessa indústria aí de refrigerantes. Então a lei é P de N igual N ao quadrado menos 50N mais 20.000. E aí diz que o P é a produção e o N número de funcionários ou de operadores. Aí se observa o quê? Que essa produção, olha só, está nessa posição da função. Isso aqui funciona como y da função. Então a produção é o meu y, enquanto que o número de funcionários n, olha só, está posicionado aqui na lei da função. Então isso aqui é o que? É o meu x. Então o número de funcionários funciona como o x. Como ele pede o número de operadores para a produção mínima, eu quero o x, número de operadores, número de funcionários, é o x para a produção mínima. X para produção, x para a produção mínima. E aí faz sentido eu perguntar a produção mínima a partir do momento que eu visualizo que esta função, sendo aí do segundo grau e tem como parábola a sua representação gráfica, esta parábola ela se manifesta com a concavidade para cima, já que antes do x ao quadrado, antes do n ao quadrado aqui é positivo. Então a concavidade é para cima. Então é alguma coisa que tem este comportamento. Ou ainda assim que seja. E aí o que acontece? Acontece que, sendo assim, eu tenho aqui um valor mínimo da função, que seria a produção mínima de garrafas de refrigerante. E aí ele pergunta qual é o N, qual é o número de funcionários para que essa produção se dê como mínima. Então se eu quero aí o x da produção mínima, eu quero o x do vértice. Então a minha pergunta aí é saber quem é o x do vértice. Aí lembrando para ti que x do vértice é dado pela expressão menos b sobre 2 vezes o a. Então eu tenho que o x do vértice é igual a menos b, o b é menos 50, divide aí por 2 vezes o a, 2 vezes 1. X do vértice igual menos com menos dá mais, 50 divide por 2 vezes 1, 2, e o x do vértice é igual a 25. Então eu preciso de 25 funcionários, alternativa B, para que a produção seja mínima. Então está feito o exercício, letra B. Para ter um complemento resolutivo e um aproveitamento melhor aí dessa questão nos teus estudos, eu vou fazer aqui também o cálculo do y do vértice. E o que seria o y do vértice nesse exercício? Bom, o y, lembra, né? Y é a produção. Então, se eu quero o y do vértice, e o vértice está como valor mínimo aqui, está na parte bem inferior da parábola, parte mais baixa, esse y do vértice é o y mínimo, ou seja, é a produção mínima. Então, quando eu calcular o y do vértice, eu vou ter o número de garrafas, ou o número menor de garrafas possível dentro dessa produção. E aí lembrando para ti que y do vértice é menos delta sobre 4a,
Fazendo aqui separado, o delta é b quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Delta igual b quadrado, está aqui, ó, menos 50. Menos 50 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1. E vezes o c, que é 20.000. Delta discriminante igual menos 50 ao quadrado, isso vai dar menos elevado ao quadrado dá mais, 50 ao quadrado dá 25 com 2 zeros, 2.500 menos 4 vezes 20.000, 80.000. Então, o meu discriminante aqui, delta, está dando menos 77.000, aliás, menos 79.000, não, 77.500, tá correto, 77.500, né? Se eu somar aqui a 2.500, eu volto a ter os 80.000. Então, vem para a expressão aqui, y do vértice igual a menos 77.500, divide por 4 vezes o a, 4 vezes o 1, que é 4. Y do vértice igual 77.500, divide isso por 4. Y do vértice igual. Vou aproveitar aqui para fazer o cálculo. Fazer meio falcatrua aqui, ó. Divido por 4. Aí eu tenho aqui 7 por 4, 1, vezes 4, 4 me sobra 3. 37 por 4, 6, 7, 8, 9. 9 vezes 4, 36 é 1, 15. 15 por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12, me sobra 3. 30. 37 vezes 4, 28, me sobra 2. 20 dá 5. Aí zerou. Então eu tenho 19.375. 19.375 garrafas. Então, se a pergunta fosse quantas garrafas, no mínimo, eu consigo aí a partir dessa função, aí eu teria 19.375 garrafas. E observa que pelo exercício, essas 19.375 garrafas são produzidas no momento que eu tenho 25 funcionários trabalhando na produção. Ok? Inclusive, se tu quiseres aí como exercício, né, como complemento didático no teu estudo, tu pode aqui pegar esse 25, que é o x do vértice, substitui aqui, ó, no lugar do n, e aqui no lugar do n, esse 25, resolve. Depois dessa substituição, tu vai ter que encontrar o y do vértice. E esse y do vértice tem que ser 19.375. Então, deixo para ti essa tarefa, né, de prova real, aí, substituindo 25 dentro da função para encontrar o y do vértice. Ok? E aí, então, ficamos por aqui confirmando a letra B. Espero que tu tenha aproveitado a resolução. Bons estudos, um forte abraço e até a próxima.